Em primeiro lugar, eu desejo que você esteja bem. E hoje vamos fazer esse lindo tapete. Essa peça aqui que vocês estão vendo ficou medindo 71 centímetros de comprimento por 56 centímetros de largura. É uma peça muito fácil de aumentar o comprimento, então se você quiser fazer um jogo de cozinha com esse modelo, dá para fazer. Esse daqui que nós vamos fazer juntos no vídeo fica para fogão, geladeira e porta, e durante o vídeo eu vou dar algumas orientações para você aumentar e fazer um tapete mais comprido para a pia da sua cozinha. E vou deixar também aqui mais uma sugestão para você fazer com esse modelo, que é um caminho de mesa. Olha esse aqui que eu fiz, que bonito que ficou. Ele foi trabalhado para uma mesa de 4 cadeiras. Esse daqui que vocês estão vendo, eu trabalhei com o fio número 5, que é uma novidade aí no mercado. Eu gostei bastante porque o fio 5 manteve a delicadeza do trabalho e, ao mesmo tempo, rendeu bastante o meu serviço, porque foi mais rápido para trabalhar. Logo adiante, eu vou falar para vocês os materiais que eu usei, tanto para trabalhar esse trilho de mesa, como para trabalhar o tapete. E, se você fizer essas peças por esse vídeo e gostar do resultado, por gentileza, não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário, de compartilhar esse vídeo com outras pessoas. E, se quiser acompanhar todos os nossos vídeos e estiver no seu computador, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui neste sininho, que vai abrir essa caixinha. Seleciona aqui e salva. Se estiver no seu celular, é só clicar em inscrever-se e depois clicar aqui nesse sininho. Ele vai ficar assim, todo cinza. Fazer isso leva apenas alguns segundos e é tudo gratuito. E você tem a vantagem de ser informada em primeira mão toda vez que sair um vídeo novo. Na sequência, vou passar a lista dos materiais que eu usei. Para trabalhar o tapete, usei um cone com 700 gramas de barbante fio número 6 na cor amarelo ouro da Fial. A numeração dessa cor é 14. Trabalhei essa linha com agulha para crochê de 3,5 mm e eu não gastei todo o cone, sobrou um pouco menos da metade. Eu trabalhei no fio 6, mas se você preferir, pode trabalhar com o fio número 8 e a agulha número 4, que também vai ficar muito bom. Para trabalhar o trilho de mesa, eu usei um novelo de barbante extra cores na cor vermelha. A numeração dessa cor é 79. Usei também um novelo de barbante extra cores na cor branca. A numeração dessa cor é 03. A espessura dos dois fios extra cores é número 5. Essa espessura número 5 é o mais novo lançamento da Fial. Eu trabalhei essas duas linhas com agulha para crochê de 3 milímetros. Eu trabalhei no fio 5, mas se você preferir, pode fazer o trilho de mesa no fio 4. A peça vai ficar um pouquinho menor do que a minha. Usei também agulha de tapeceiro e tesoura para os arremates. Começo fazendo aqui um cordão de correntes com 22 correntes. Em seguida, eu conto aqui voltando atrás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 correntes. Na 7ª corrente, eu faço um ponto alto. E aqui vou preencher todo esse cordão de correntes fazendo um ponto alto em cada uma dessas correntes. No final, eu terei feito aqui um total de 16 pontos altos.
Vou fazer aqui os meus e venho. Trabalhei até a minha última corrente, fiz aqui um total de 16 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes e vou laçar 2 vezes aqui a linha na minha agulha e trabalhar um ponto alto duplo, que será colocado aqui no mesmo local onde eu fiz o meu último ponto alto. Então, atravesso aqui na mesma corrente, busco aqui uma linha, passo uma vez, 2 vezes e 3 vezes. Então, aqui, trabalhei um ponto alto duplo. E a minha primeira volta ficou assim. Agora, viro a peça e vou iniciar aqui a segunda volta. Eu começo construindo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Laço, vou trabalhar um ponto alto sobre esse ponto alto duplo aqui, olha, no mesmo local onde eu subi as correntes. Então, atravesso aqui no ponto e faço um ponto alto. Em seguida, faço mais 2 pontos altos nesse intervalo aqui de correntes. Agora, faço um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. Então, o início da minha segunda volta ficou assim: 6 correntes e um grupo de 4 pontos altos. Na sequência, nós vamos trabalhar 5 intervalos, construindo sempre 2 correntes, pulando 2 pontos aqui de base e no terceiro ponto fazendo um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um intervalo. De novo, 2 correntes, pulo aqui 1, 2, no terceiro, um ponto alto. Então, aqui meu segundo intervalo. E continuo fazendo essas 2 correntes, pulando 2 aqui de base, trabalhando um ponto alto no terceiro ponto de base, até construir 5 intervalos. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Agora, vou trabalhar aqui um grupo de 4 pontos altos. Esse ponto aqui é o primeiro dos 4. Então, aqui já tenho um, agora faço 2, pegando aqui por detrás dessas correntes. E o meu quarto ponto vai ser trabalhado aqui, olha. Eu vou contar aqui a partir da minha primeira corrente de base. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio da corrente, buscar a linha e trabalhar o meu ponto alto. Então, aqui construí o meu grupo com 4 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, laço a linha 2 vezes aqui na minha agulha. E vou trabalhar um ponto alto duplo, pegando aqui na mesma corrente onde eu trabalhei o último ponto alto. Então, de novo, aqui atravesso a agulha no meio dessa corrente. Busco aqui uma linha e vamos fazer o ponto alto duplo. Então, laço e passo por 2 linhas, laço de novo, passo por mais 2 linhas, laço mais uma vez e passo pelas 2 linhas. Então, aqui está a minha segunda volta e ficou dessa maneira. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a nossa terceira volta. Eu começo fazendo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço, venho aqui no topo do ponto alto duplo e trabalho aqui um ponto alto. Agora, faço mais 2 pontos altos usando esse intervalo aqui de 2 correntes. Em seguida, faço mais um ponto alto, agora sobre esse ponto alto aqui de base. Então, aqui no início da terceira volta, eu também trabalhei um intervalo com 6 correntes e um grupo de 4 pontos altos. Em seguida, nós vamos trabalhar aqui 7 intervalos, construindo sempre 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto. 2 correntes.
pulo as duas correntes de base e trabalho um ponto alto sobre o ponto alto. E vamos assim até fazer aqui 7 intervalos. Trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Agora, vamos trabalhar um grupo de 4 pontos altos aqui no final. Esse aqui é o primeiro dos 4. Então, aqui laço, trabalho mais 2 pontos altos, pegando aqui por detrás dessas correntes. E o quarto ponto, eu vou trabalhar aqui. Venho aqui embaixo na minha primeira corrente de base e conto 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, eu vou atravessar a agulha pelo meio e trabalhar o meu ponto alto. Então, aqui fiz o meu grupo de 4 pontos altos, depois 2 correntes. Laço 2 vezes a linha na minha agulha. E trabalho um ponto alto duplo, que será colocado aqui na mesma corrente onde fiz o meu último ponto alto. Então, atravesso a agulha aqui no mesmo local onde fiz o último ponto alto. E faço o ponto alto duplo. Encerrei aqui a minha terceira volta e ficou assim. Agora, eu viro a peça e vou trabalhar a minha quarta volta. Começo fazendo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Laço. Venho sobre o ponto alto duplo e trabalho aqui um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos nesse intervalo de 2 correntes. Em seguida, faço mais um ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, fiz aqui o meu grupo de 4 pontos altos. Na sequência, nós vamos trabalhar 4 intervalos, fazendo sempre 2 correntes, pulando 2 de base e no terceiro ponto, trabalhando um ponto alto. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora, vou fazer um grupo com 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. Então, aqui 1, faço 2 e o 3 aqui nas correntes. E o quarto ponto, eu trabalho sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui fiz os meus 4 pontos altos. Na sequência, faço mais 4 intervalos, trabalhando sempre 2 correntes, um ponto alto sobre o ponto alto de base. Então, aqui trabalhei novamente os meus 4 intervalos, em seguida faço 4 pontos altos aqui. O primeiro dos 4 é esse, depois trabalho 2 pegando aqui nas correntes. E o meu quarto ponto será trabalhado contando aqui, nas correntes de base. 1, 2, 3, 4. Na quarta corrente, eu atravesso a agulha pelo meio e faço um ponto alto. Então, aqui estão os meus 4 pontos altos. Para encerrar aqui, faço 2 correntes, laço 2 vezes a minha linha e faço um ponto alto duplo no mesmo local aqui onde trabalhei o último ponto alto. Encerrei aqui a minha quarta volta. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar aqui a nossa quinta volta. Eu começo subindo 6 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, laço, faço um ponto alto aqui sobre esse ponto alto duplo. Faço mais 2 pontos altos usando esse intervalo de 2 correntes. E mais um ponto alto agora sobre o próximo ponto alto de base. Então, trabalhei aqui no início um conjunto com 4 pontos altos. Em seguida, eu faço 4 intervalos, trabalhando sempre 2 correntes, pulando 2 de base, fazendo um ponto alto.
Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Na sequência, vou fazer um conjunto com 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Então, aqui tenho um, faço o 2 e o 3 aqui nas correntes. O 4, o 5, o 6 e o 7 aqui sobre esses pontos altos. O 8 e o 9 pegando aqui nas correntes. E o 10 sobre esse próximo ponto alto. Então, aqui eu trabalhei o meu grupo com 10 pontos altos. Em seguida, faço mais 4 intervalos, trabalhando sempre duas correntes, pulando 2 de base e fazendo um ponto alto. Então, aqui novamente trabalhei 4 intervalos. Agora, faço um conjunto com 4 pontos altos. Esse é o primeiro, faço mais 2 aqui, pegando nas correntes. Em seguida, venho nas correntes de base, conto 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta corrente, faço um ponto alto. Então, aqui está o meu grupo de 4 pontos altos. Agora, faço mais duas correntes, laço duas vezes e vou trabalhar um ponto alto duplo, pegando aqui no mesmo local onde fiz o último ponto alto. Encerrei aqui minha quinta volta e ficou assim. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a sexta volta. A partir da sexta volta, nós não vamos mais fazer aumentos aqui no início da volta. Agora, vai subir reto aqui o corpo do tapete. Então, eu começo fazendo apenas 3 correntes. 1, 2, 3. Laço. Faço mais 2 pontos altos nesse intervalo de correntes. E mais um ponto alto nesse próximo ponto alto. Então, aqui no início da sexta volta, eu criei um grupo de 4 pontos altos sem fazer aumento aqui. Em seguida, nós vamos trabalhar um total de 3 intervalos, fazendo sempre duas correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto. Então, aqui trabalhei os meus 3 intervalos. Agora, eu vou fazer um grupo com 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Faço o ponto 2 e 3 aqui no intervalo. O quarto sobre o ponto alto. O quinto e o sexto no intervalo. Depois, trabalho um por um sobre os pontos altos até completar os 10. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, faço duas correntes, pulo 2 pontos de base e a partir do terceiro ponto eu trabalho outro grupo de 10 pontos altos, distribuindo da mesma maneira que fiz aqui. Então, aqui está meu segundo grupo com 10 pontos altos. Em seguida, faço mais 3 intervalos, sempre construindo duas correntes, pulando 2 de base e fazendo um ponto alto. Trabalhei aqui os meus 3 intervalos. Para encerrar aqui a volta, faço um grupo com 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Depois, faço mais 2 nas correntes. Venho nas correntes de base e conto 1, 2, 3, 4. Aqui na quarta corrente, atravesso pelo meio e faço um ponto alto.
Trabalhei aqui meu último grupo de 4 pontos altos e encerrei aqui a minha sexta volta e ficou assim. Agora, nós viramos a peça e vamos trabalhar aqui a nossa sétima volta. Eu começo a sétima volta com 3 correntes, faço um grupinho de 4 pontos altos aqui no início, daqui por diante, todo o início de volta será trabalhado com esse grupo aqui de 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, nós fazemos 2 intervalos, construindo sempre 2 correntes, pulando 2 correntes de base e trabalhando um ponto alto. Fiz aqui os meus 2 intervalos, agora vamos trabalhar um grupo com 7 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 7. Em seguida, faço o segundo e o terceiro ponto aqui nas correntes. Depois, trabalho um por um sobre os pontos altos até completar 7. Trabalhei aqui os meus 7 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 2 de base e faço mais 4 pontos altos. 1, 2, pulo aqui 1, 2 e a partir daqui 4 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base e a partir daqui trabalho mais 4 pontos altos. Na sequência, mais 2 correntes. Pulo mais 2 de base e a partir do terceiro ponto vou trabalhar aqui um conjunto com 7 pontos altos. Está assim. Depois de fazer aqui esse grupo de 7 pontos altos, vou trabalhar 2 intervalos, sempre fazendo as 2 correntes e um ponto alto. Então, aqui estão os meus 2 intervalos. Agora, para encerrar essa volta, eu faço aqui um grupinho de 4 pontos altos. Esse é o primeiro. O quarto ponto, eu vou trabalhar aqui, atravessando a agulha pelo meio da minha terceira corrente aqui de base. Então, todas as voltas aqui, de agora em diante, serão encerradas da mesma forma que mostrei esse aqui, com um grupo de 4 pontos altos distribuídos dessa maneira que mostrei. Encerramos aqui a nossa volta 7, agora eu viro a peça para trabalhar a volta 8. Começo a volta 8 com 3 correntes. Faço aqui o meu primeiro grupo de 4 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base, a partir desse ponto aqui, trabalho 7 pontos altos. Então, aqui, 1, nas correntes, o ponto 2 e o 3, depois, um por um sobre os pontos altos até completar 7. Então, aqui está. Na sequência, 2 correntes, pulo 2, 1, 2, e a partir daqui faço mais 7 pontos altos. Então, todas as vezes que nós encontrarmos 2 correntes aqui de base e formos trabalhar pontos altos, nós sempre vamos fazer 2 pontos altos, um ponto para cada corrente. Então, aqui trabalhei o meu segundo grupo de 7 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, mais 7 pontos altos, mais 2 correntes e mais 7 pontos altos.
Bem, então aqui fiz mais 2 vezes 7 pontos altos separados por 2 correntes. No total, aqui nessa volta, nós fizemos 1, 2, 3, 4 grupos de 7 pontos altos, sempre separados por 2 correntes. Agora, eu faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base e encerro aqui minha volta com um grupo de 4 pontos altos. Encerrei aqui a minha volta de número 8 e ficou assim. Agora, nós viramos a nossa peça e vamos trabalhar a volta 9. Começo com 3 correntes, faço aqui o meu primeiro grupo de 4 pontos altos. Em seguida, faço 2 correntes, pulo essas 2 correntes de base e a partir daqui trabalho 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, faço mais 2 correntes, pulo mais 2 aqui de base e a partir desse ponto faço 7 pontos altos. Trabalhei aqui meu grupo de 7 pontos altos, em seguida eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho nesse próximo intervalo de 2 correntes aqui de base, aqui faço um ponto baixo. Em seguida, faço mais 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho na base aqui nos pontos altos e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, eu trabalho um grupo com 7 pontos altos. Então, ficou dessa maneira. 5 correntes, um ponto baixo, mais 5 correntes, pulei 3 de base e trabalhei aqui mais 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes, pulo aqui 1, 2, a partir do terceiro, trabalho 4 pontos altos. Depois desses 4 pontos altos, são 2 correntes, pulamos as correntes de base e encerramos a volta com mais 4 pontos altos. Completei aqui minha volta de número 9 e ficou assim. Agora, nós viramos a nossa peça e vamos trabalhar aqui a volta 10. Eu começo com 3 correntes, faço aqui no início 4 pontos altos. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo as correntes de base, a partir daqui eu trabalho um grupo com 10 pontos altos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho nesse intervalo de 5 correntes que eu tenho aqui de base, mais ou menos no meio aqui do intervalo, eu prendo um ponto baixo. Depois, mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo intervalo de 5 correntes aqui de base e no meio aqui do intervalo eu prendo outro ponto baixo. Depois, mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, laço. Venho aqui na base, nos pontos altos e pulo 1, 2, 3. A partir do quarto ponto, eu faço mais um grupo com 10 pontos altos.
Então, aqui novamente trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Agora, faço 2 correntes e encerro aqui a minha volta fazendo um grupo de 4 pontos altos. Completei a minha volta de número 10 e ficou dessa maneira. Agora, nós viramos a nossa peça e vamos trabalhar a nossa volta 11. Eu começo a volta 11 fazendo 3 correntes, um grupo de 4 pontos altos aqui no início. Depois dos 4 pontos altos, nós vamos trabalhar aqui um total de 4 intervalos, sempre fazendo as 2 correntes, pulando 2 pontos de base e trabalhando um ponto alto. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos. Agora, nós vamos fazer 3 correntes, 1, 2, 3. Venho nesse intervalo de 5 correntes e aqui, pegando no meio do intervalo, eu prendo um ponto baixo. Em seguida, eu faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo intervalo de 5 correntes e pegando aqui no meio do intervalo, eu trabalho mais um ponto baixo, mais 5 correntes. Venho no próximo intervalo de correntes e trabalho aqui mais um ponto baixo. Então, aqui por enquanto eu fiz 3 correntes, um ponto baixo, 5 correntes, um ponto baixo, mais uma vez, 5 correntes, um ponto baixo. Agora, eu vou fazer 3 correntes, um ponto alto sobre esse próximo ponto alto. 1, 2, 3 correntes. Próximo ponto alto, um ponto alto. Em seguida, vou trabalhar 4 intervalos, fazendo sempre 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto. Trabalhei aqui 1, 2, 3, 4 intervalos. Para encerrar a volta, faço um grupo de 4 pontos altos. Completei a minha volta de número 11 e ficou assim. Agora, eu viro a minha peça e vou trabalhar a volta 12. Começo com 3 correntes. Faço um grupinho de 4 pontos altos aqui no início. Agora, faço 2 correntes. Pulo essas 2 correntes de base. A partir daqui, eu faço um grupo com 10 pontos altos. 1, trabalhei aqui os meus 10 pontos altos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, eu vou construir aqui 5 correntes e vou prender um ponto baixo usando esse intervalo aqui de 5 correntes de base. Eu vou pular essas 3 correntes aqui. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Venho nas 5 correntes aqui de base, então estou pulando aqui essas 3 correntes e aqui eu prendo um ponto baixo. Depois do ponto baixo, eu trabalho aqui mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5. Venho no próximo intervalo de 5 correntes e aqui faço mais um ponto baixo. Depois, mais 5 correntes, 1, 2, 3, 4 e 5. Agora,
eu vou fazer um conjunto com 10 pontos altos. Então, eu vou pular esse intervalo de 3 correntes e vou começar a trabalhar a partir desse ponto alto aqui. E vou construir 10 pontos altos. Então, trabalhei 10 pontos altos e ficou dessa maneira aqui. Para encerrar aqui essa volta, eu faço mais 2 correntes, pulo essas 2 correntes e trabalho o último grupo de 4 pontos altos. Então, aqui encerrei a minha volta de número 12. Agora, eu viro a peça e vou trabalhar a volta de número 13. Começo com 3 correntes. Faço aqui meu primeiro grupo de 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, faço 2 correntes. Pulo essas 2 correntes de base e a partir desse ponto alto aqui, trabalho 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, eu faço 2 correntes, pulo 1, 2 e a partir desse terceiro ponto, começo a trabalhar aqui um grupo com 7 pontos altos. Então, até aqui eu fiz 4 pontos altos. Vou fazer o ponto 5, 6 e 7 pegando aqui nessas correntes. Então, aqui trabalhei os meus 7 pontos altos. Em seguida, vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Venho nesse próximo intervalo aqui de 5 correntes e prendo um ponto baixo. Faço mais 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço. E a partir desse intervalo aqui de 5 correntes, eu vou trabalhar um conjunto de 7 pontos altos. Vou fazer os 3 primeiros pontos altos aqui, pegando nas correntes. Depois, trabalho um por um sobre os pontos altos até completar 7. Então, ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, faço 2 correntes. Pulo 1, 2. A partir do terceiro ponto, trabalho 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, é só fazer 2 correntes e mais 4 pontos altos para encerrar aqui essa volta. Completei aqui minha volta de número 13, agora viro a peça e vamos trabalhar a volta 14. Começo com 3 correntes, faço 4 pontos altos. Depois dos 4 pontos altos, mais 2 correntes, pulo essas 2 correntes aqui de base e a partir desse ponto alto faço 7 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 7 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 2 pontos aqui de base, a partir do terceiro eu trabalho mais um grupo de 7 pontos altos. Então, até aqui eu fiz 4 pontos altos e cheguei nas correntes. Faço ponto 5, 6 e 7, pegando aqui nessas correntes. Então, aqui trabalhei o meu grupo de 7 pontos altos. Agora, faço mais 2 correntes e mais 7 pontos altos. Vou trabalhar os 3 primeiros pontos, pegando aqui nesse intervalo de correntes.
Depois faço um por um sobre os pontos altos até completar os 7. Então, aqui trabalhei o terceiro grupo de 7 pontos altos dessa volta. Faço mais 2 correntes, pulo mais 2 pontos de base, e a partir desse ponto, trabalho mais 7 pontos altos. Então, aqui está o quarto grupo de 7 pontos altos dessa volta. Agora é só fazer aqui 2 correntes e mais 4 pontos altos para encerrar aqui. Completei minha volta 14, agora viro a peça e vamos trabalhar a volta 15. Começo com 3 correntes, faço 4 pontos altos aqui no início. Depois desses 4 pontos altos, eu vou trabalhar 2 intervalos, então faço 2 correntes, pulo as 2 correntes de base e um ponto alto aqui. Mais 2 correntes, pulo 1, 2 e um ponto alto. Trabalhei aqui os meus 2 intervalos. Em seguida, faço 7 pontos altos. O primeiro dos 7 é esse aqui. Então, 1, venho pro ponto à frente, 2 e continuo até 7. Trabalhei aqui os 7 pontos altos, agora faço 2 correntes, pulo 1, 2, a partir do terceiro, trabalho 4 pontos altos. Agora eu faço 2 correntes e mais 4 pontos altos aqui. Depois desses 4 pontos altos, é só fazer aqui 2 correntes, pular 1, 2, a partir daqui trabalhar mais 7 pontos altos. Depois de trabalhar aqui esses 7 pontos altos, nós fazemos 2 intervalos. E 4 pontos altos aqui para encerrar. Completei assim a minha volta de número 15. Agora, nós viramos aqui a peça e vamos trabalhar a volta 16. Eu começo com 3 correntes, faço 4 pontos altos aqui no início. Depois dos 4 pontos altos, nós vamos trabalhar 3 intervalos. Trabalhei aqui os meus 3 intervalos, agora faço um conjunto com 10 pontos altos a partir desse ponto aqui. Então, aqui tenho 1, venho para o ponto à frente, faço 2 e continuo até construir 10 pontos altos. Trabalhei aqui os meus 10 pontos altos, agora faço 2 correntes e a partir desse ponto alto aqui, trabalho mais um grupo com 10 pontos altos, igualzinho esse. Então, aqui trabalhei meu segundo grupo de 10 pontos altos, agora é só fazer aqui 3 intervalos e mais 4 pontos altos aqui para encerrar essa volta. Completei minha volta 16, agora viramos a peça. E vamos trabalhar a volta 17. Começo com 3 correntes, faço 4 pontos altos aqui no início. Depois dos 4 pontos altos, nós vamos trabalhar aqui um total de 6 intervalos, sempre trabalhando 2 correntes,
pulando 2 pontos de base, fazendo um ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Agora faço um grupo aqui de 4 pontos altos. Esse é o primeiro dos 4. Trabalhei aqui meus 4 pontos altos, na sequência faço aqui mais 6 intervalos. Bem, então aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 intervalos. Agora é só fazer 4 pontos altos para encerrar aqui essa volta. Completei minha volta 17, agora nós vamos virar a peça. E agora nós vamos trabalhar aqui a nossa volta de número 18. E a partir da volta 18, nós começamos a repetir o padrão aqui das voltas. Então, como vocês que me acompanham já estão acostumados, eu não vou ficar filmando tudo novamente o que nós já fizemos aqui. Vou orientar vocês a continuar a partir desse pedaço que nós já construímos juntos aqui. Bom, primeira coisa, se você estiver fazendo uma passadeira ou um trilho de mesa que tenha mais de 2 desenhos aqui no centro do tapete, então você vai repetir desde a sexta volta, que é a primeira volta que nós fizemos sem aumento aqui do lado. Então, aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 5, essas 5 primeiras, nós fizemos os aumentos aqui, fomos abrindo. A partir da sexta volta, nós não fizemos aumento, subimos reto aqui. Então, você faça uma marquinha aí na sua peça, na volta 6, e no caso, se estiver fazendo com mais de 2 desenhos aqui no meio, você vai repetir da volta 6 até a volta de número 17, que é essa última que fizemos agora, até você ter a quantidade que você quer aqui de desenho no seu tapete ou no seu trilho. Se você estiver fazendo esse tapete que eu estou fazendo aqui no vídeo, que tem só 2 desenhos aqui no meio, você vai repetir uma única vez, da volta 6 até a volta 16. Então, no total, você vai repetir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 voltas, para construir aqui mais um desenho desse. Tem aquela segunda opção também que eu sempre passo para vocês. Se você não quiser pôr marquinha aqui e ir copiando lá em cima, e a cada volta que você completar lá em cima, você vir aqui mudar a marquinha para a volta de cima e aí repetir, você também pode descer aí embaixo na descrição do vídeo, que eu deixei lá anotadinho certinho o minuto que se iniciam as voltas de repetição. Então, é só você clicar lá no início da volta 6 e copiar aqui na volta 18 e ir copiando o vídeo a partir da volta 6, até onde eu fiz aqui a volta de número 16. Bem, então, é só isso aqui para prosseguir agora, repetir essas voltas que nós fizemos a partir da volta 6, mais uma vez aqui, até a volta 16, se você estiver fazendo só o tapete com 2 motivos igual esse que eu estou mostrando aqui no vídeo. E, se estiver fazendo com mais, vai repetindo, então, até a volta 17, que é essa aqui que nós fizemos. No último desenho que você fizer, você repete só até essa volta aqui, que é a volta com 2 grupos de 10 pontos altos. Essa última aqui, com esse grupinho de 4 pontos altos aqui no meio e os 6 intervalos de cada lado, você não faz. Daí, você vai fazer igual, eu vou mostrar quando eu voltar agora. Bom, gente, então, eu vou repetir aqui mais uma vez o meu desenho da volta de número 6 até a volta 16, são 11 voltas aqui, e já venho pra gente continuar. Bem, trabalhei aqui aquelas 11 voltas de repetição que orientei vocês, e no total, contando desde a primeira volta, que eu fiquei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 voltas aqui no meu tapete. Agora, nós vamos trabalhar mais 5 voltas aqui para completar o corpo do tapete. Serão voltas feitas com diminuições para que fique igual aqui no início do tapete. Vai afunilando lá em cima, vai ficar igual aqui. Se você estiver fazendo com mais desenhos aqui no meio da sua peça, então, gente, eu vou explicar aqui mais um pouquinho como é que é. É só continuar trabalhando as voltas de repetição, igualzinho essas voltas que eu orientei vocês até aqui a volta de número 17. Então, é só continuar copiando o mesmo padrão das voltas para ir montando aqui mais desenhos no meio do tapete. Quando você tiver lá no seu último desenho, então você vai trabalhar até essa volta que é feita aqui quando encerra o desenho em cima, essa volta que é feita com 2 grupos aqui de 10 pontos altos. Depois, você vai trabalhar as últimas 5 voltas iguaizinhas, eu vou mostrar agora aqui no vídeo. Então, é só isso aqui para aumentar, tanto para fazer o caminho de mesa, como para fazer as passadeiras. Então, vamos lá continuar. Bem, então agora vamos dar continuidade aqui, trabalhar as nossas últimas 5 voltas aqui do corpo do tapete. Essa volta que eu vou fazer agora, nesse trabalho aqui, é a volta de número 29. Eu começo aqui fazendo 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Vou pular esses 2 pontos altos e, a partir desse aqui, vou trabalhar 4 pontos altos. Então, aqui o início da volta 29. Na sequência, eu vou fazer aqui um total de 4 intervalos, trabalhando sempre as 2 correntes, pulando 2 pontos de base, fazendo um ponto alto. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos, em seguida vou trabalhar aqui 10 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 10. Então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Em seguida, faço aqui mais 4 intervalos. Então, aqui de novo, trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos, agora faço um grupo de 4 pontos altos. Esse aqui é o primeiro dos 4. Então, está assim. Para encerrar aqui essa volta, eu vou dar 2 laçadas aqui na minha agulha e vou trabalhar um ponto alto duplo, que será colocado aqui, olha, nessa terceira corrente que eu tenho de base aqui. Então, atravesso pelo meio da corrente e faço um ponto alto duplo. Encerrei aqui a minha volta 29. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta de número 30. Começo fazendo aqui 4 correntes, 1, 2, 3, 4. E aqui eu vou pular 1, 2, 3 pontos altos. Venho nesse último aqui, a partir daqui faço 4 pontos altos. Então, aqui o início da minha volta. Em seguida, vou trabalhar 4 intervalos, fazendo sempre as 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto.
Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4 intervalos, em seguida faço aqui um conjunto com 4 pontos altos, esse é o primeiro dos 4. Depois dos 4 pontos altos, faço mais 4 intervalos. Então, aqui novamente fiz 1, 2, 3, 4 intervalos, agora faço 4 pontos altos, esse é o primeiro dos 4. Depois de trabalhar esses 4 pontos altos, eu vou fazer um ponto alto duplo. Então, eu vou laçar aqui 2 vezes a linha na minha agulha, venho aqui nessas correntes de base, tenho 4 correntes, então, aqui na quarta corrente, eu atravesso a agulha e trabalho aqui o meu ponto alto duplo. E encerrei aqui a minha volta de número 30. Agora, eu viro a peça e vamos iniciar a volta de número 31. Começo com 4 correntes, 1, 2, 3, 4. Pulo aqui de base esses 3 pontos altos e trabalho a partir desse último ponto aqui um conjunto com 4 pontos altos. Ficou assim. Agora, vou trabalhar aqui 7 intervalos, construindo sempre 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto. Bem, então aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Agora, faço aqui 4 pontos altos, esse é o primeiro dos 4. Depois dos 4 pontos altos, vou fazer um ponto alto duplo. Então, laço 2 vezes, e esse ponto alto duplo será trabalhado aqui nessa quarta corrente que eu tenho de base. Atravesso pelo meio e faço o ponto alto duplo. Completei aqui minha volta 31. Agora, eu viro a peça e vamos trabalhar a volta 32. Começo com 4 correntes, pulo esses 3 pontos altos, a partir desse aqui, trabalho 4 pontos altos. Então, ficou assim. Agora, vou fazer aqui 5 intervalos. Sempre com as 2 correntes, pulando 2 de base, trabalhando um ponto alto. Então, aqui trabalhei 1, 2, 3, 4, 5 intervalos. Agora, faço aqui 4 pontos altos, este é o primeiro dos 4. Depois dos 4 pontos altos, vou trabalhar um ponto alto duplo. Então, laço aqui 2 vezes. Esse ponto alto duplo será trabalhado aqui na quarta corrente de base. Completei aqui minha volta 32. Agora, eu viro a minha peça e vamos trabalhar a volta 33. Começo com 4 correntes, pulo esses 3 pontos altos. A partir daqui, eu vou trabalhar um total de 16 pontos altos. Então, aqui 1, bem, então, aqui eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 pontos altos. Para encerrar aqui a volta, faço um ponto alto duplo, trabalhado aqui nessa quarta corrente que eu tenho de base. E aqui, nós encerramos o corpo do tapete. Então, se você estiver fazendo com mais desenhos aqui no meio do corpo do tapete, o encerramento será igualzinho nós fizemos aqui nessas últimas 5 voltas. Então, você vai trabalhando os seus desenhos, quando você chegar no último, você trabalha
aqui no topo do desenho, depois que montou aqui esse miolo aqui do desenho, você vai trabalhar até essa volta aqui, que você tem esses dois grupos de 10 pontos altos no seu último desenho. E então, você completa o restinho do corpo do tapete com esse padrão que eu acabei de mostrar aqui nessas últimas 5 voltas. Então, é isso. Agora, nós vamos trabalhar o bico do nosso tapete. Aqui, gente, deixa eu falar uma coisa. Para começar o bico, eu vou virar aqui a minha peça. Por quê? Porque a maior parte dos meus pontos altos, se eu começar a trabalhar o bico daqui para cá, com essa volta aqui pelo direito, a maior parte dos meus pontos altos aqui no corpo do tapete, eles vão estar com o lado do avesso virado para cima. Então, nós viramos a peça para que possamos ficar com a maior parte dos nossos pontos altos com o lado direito virado para cá, que fica mais bonito, certo? Então, é isso, olha. Eu virei aqui a minha peça, fiquei com a última volta que eu fiz com o avesso aqui voltado para mim. E nós vamos começar o bico contornando daqui para cá. Bem, então vamos dar início à primeira volta do bico. Eu começo aqui, olha, caminhando com um ponto baixíssimo para esse próximo ponto alto. E mais um para o ponto alto aqui logo à frente. Então, estou aqui sobre o segundo ponto alto dessa base. Aqui eu vou subir 3 correntes, vou laçar, vou pular aqui 1, 2 e nesse terceiro ponto eu vou trabalhar um leque com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos trabalhados aqui nesse mesmo ponto de base. Então, o nosso bico será trabalhado grande parte com leques iguais a esse, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Depois desse leque, eu vou laçar, vou vir para a base, vou pular 1, 2, no terceiro ponto, faço um ponto alto. Fez o ponto alto, laça, pula 1, 2, no terceiro, faz outro leque, igualzinho esse que eu acabei de mostrar aqui. Depois de trabalhar o leque, eu pulo aqui 1, 2, no terceiro faço um ponto alto. Então, na base desses 16 pontos altos que nós temos, dos dois lados nós vamos trabalhar 2 leques, sempre separados aqui por um ponto alto. Depois, eu laço. E nesse primeiro intervalo que eu tenho aqui de 4 correntes de base, eu vou trabalhar outro leque igualzinho esse. Então, aqui no primeiro intervalo de 4 correntes subindo essa lateral, trabalhei o meu leque. Agora, vou laçar e vou trabalhar um ponto alto nesse próximo intervalo aqui que eu tenho de base. Fez o ponto alto nesse intervalo, vou trabalhar um leque igualzinho esse aqui no próximo intervalo. Fez o leque, faz um ponto alto no intervalo da frente. Fez o ponto alto, faz um leque no próximo intervalo. Então, aqui, olha, nessa lateral onde nós sempre trabalhamos pontos altos duplos e 4 correntes, nós trabalhamos aqui 1, 2, 3 leques separados sempre por um ponto alto. E agora, chegamos nessa próxima lateral aqui. Então, faço assim. Entre uma volta e outra, eu tenho o local onde eu trabalhei o meu último ponto da volta. Então, aqui, olha, essa primeira volta desse lado, essa segunda. Bem no meio aqui, onde eu fechei essa volta, eu vou trabalhar um ponto alto, atravessando no mesmo local aqui. Então, ficou assim, ó. Agora, eu laço, pulo essa volta, venho nessa próxima aqui e pegando por detrás desse ponto alto, vou fazer um leque.
Então, ó, ficou assim. E por enquanto, nós trabalhamos aqui desde o início. 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Aqui, gente, eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma marquinha logo depois aqui desse sexto leque que eu fiz. Por quê? Porque nas próximas voltas, algumas delas vão ter alguns aumentos. Então, eu vou marcar aqui já com vocês, para ficar mais fácil para eu explicar. Então, 6 leques e fiz a marquinha. Agora, vamos continuar aqui. Então, vai ser sempre assim, aqui nessa lateral. Depois de cada leque, nós vamos trabalhar um ponto alto. Então, aqui, olha, tenho a volta logo à frente, o local aqui onde eu fechei a minha volta. Então, vou atravessar a agulha no mesmo local onde eu fechei essa volta aqui e fazer um ponto alto. Fez o ponto alto aqui, laça, pula esse ponto de base e no da frente faz outro leque. Fez o leque, é só laçar, vir, pular aqui esse ponto, vir no local onde fechamos essa volta, trabalhar aqui um ponto alto. Depois laça, pula esse ponto no da frente, faz um leque. Então, essa lateral aqui, esse aqui é o padrão. Eu vou fazer aqui a minha, e onde nós formos colocar a próxima marca, lá eu já venho orientando. Bem, então, esse daqui é o local que eu fiz a marquinha com vocês. E depois da minha marquinha, eu trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 leques. Com o mesmo padrão que eu orientei vocês de fazer um ponto alto entre cada leque, distribuindo como orientei. E cheguei aqui no meu último ponto alto dessa lateral. Aqui eu vou começar a descer por essas diminuições que nós fizemos aqui. Então, gente, eu vou fazer outra marquinha antes desse último leque que eu fiz aqui nessa lateral. Então, prendo aqui no ponto de base, que fica logo antes do meu último leque dessa lateral. Se você estiver fazendo com mais voltas aqui no corpo do tapete, você vai ter mais leques aqui nessa lateral. E vai amarrar uma marquinha antes do seu último leque aqui dessa lateral, igualzinho eu fiz. Então, quando você trabalhar aí esse leque e esse ponto alto, na sequência, você tiver o primeiro intervalo aqui descendo, você faz aí também sua marquinha. A única coisa que vai mudar é a quantidade de leques que você vai ter aqui nessa lateral. Se você estiver fazendo aqui maior o corpo do tapete, com mais desenhos. Todo o restante aqui do bico, você trabalha igualzinho, os aumentos, tudo que eu vou mostrar aqui por diante. Bom, depois que nós fizemos aqui essa marquinha, antes desse último leque aqui, nós vamos continuar trabalhando, descendo aqui por essa lateral com o mesmo padrão que eu mostrei subindo do lado de lá. Então, depois desse ponto alto, eu venho para esse primeiro intervalo aqui descendo e trabalho aqui um leque. Fez o leque aqui no primeiro intervalo, eu venho no intervalo da frente, trabalho aqui um ponto alto, laço, venho pro próximo outro leque. Fez o leque, laça, vem pro próximo intervalo um ponto alto. Fez o ponto alto, próximo intervalo outro leque. Então, trabalhei de novo aqui 3 leques igualzinho do lado de lá. Agora, chegamos nessa base onde temos aqui os nossos 16 pontos altos. Aqui eu laço, pulo um, no próximo faço um ponto alto. Laço, pulo 1, 2, no da frente faço um leque. Fez o leque, laça, pula 1, 2, um ponto alto. Fez o ponto alto, laça, pula 1, 2, outro leque. Fez o leque, laça, pula 1, 2, um ponto alto. Então, olha, nessa base aqui de novo, onde tenho 16 pontos altos, eu fiz novamente 2 leques, igualzinho do lado de lá. Agora,
nós vamos subir aqui por essa outra lateral, fazendo aqui mais 3 leques separados sempre por um ponto alto, distribuindo da mesma forma que eu mostrei do lado de lá. Então, no primeiro intervalo aqui de 4 correntes, faço um leque. No próximo, faço um ponto alto. No próximo, um leque. Eu vou completar aqui esse restinho dessa lateral e venho pra gente continuar. Bem, então aqui subindo essa lateral, fiz novamente 1, 2, 3 leques e cheguei para trabalhar aqui a parte mais comprida do corpo do tapete. Aqui o padrão segue o mesmo, o laço depois do meu último leque aqui, nesse local onde eu fechei essa volta, eu vou atravessar a agulha aqui no mesmo local e trabalhar um ponto alto. Pulo esse ponto, venho no da frente, faço um leque. Então, aqui, olha, depois de eu trabalhar esse primeiro leque, nessa lateral do lado de cá, eu faço outra marquinha, prendendo aqui no ponto logo à frente do meu leque. Aqui, olha, vamos ver então quantos pontos nós temos entre uma marquinha e outra. Então, a marquinha que eu fiz com vocês aqui do lado de cá, antes do último grupo, dessa parte mais comprida aqui, eu trabalhei. Depois da marquinha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leques. Então, nós vamos ter entre uma marquinha e outra um total de 10 leques. Dos dois lados, de onde nós passamos aqui, de um lado do tapete para o outro, aqui nessa parte mais oval aqui, nós vamos ficar então com 10 leques. Independente do tamanho que você esteja fazendo aí o corpo do seu tapete, independente de quantos desenhos você trabalhou aqui no corpo do tapete. Então, sempre 10 leques aqui, entre uma marca e outra. Agora, é só continuar caminhando com o mesmo padrão que mostrei do lado de lá. Nós vamos sempre fazer, depois de cada leque, um ponto alto no local onde fechamos aqui a volta de base. E vamos pular um ponto e no da frente trabalhar um leque. Então, eu vou continuar aqui a minha com esse padrão. Bem, então aqui, depois que eu coloquei essa terceira marquinha aqui com vocês, eu continuei fazendo com o mesmo padrão que orientei aqui e trabalhei toda essa lateral. Depois que eu trabalhei esse último leque nessa lateral, eu fiz também uma marquinha aqui antes do último leque. Então, aqui está antes do meu último leque. Agora, só resta aqui descer esse pedacinho para completar aqui a volta. Então, padrão aqui é o mesmo. No primeiro intervalo aqui descendo, faço um leque. Nós ainda temos 3 leques para trabalhar aqui até encontrar o início da volta. Vamos fazer com o mesmo padrão que mostrei nas outras laterais para vocês. Então, eu vou completar aqui esse restinho e venho pra gente continuar. Bem, desci aqui esse restinho dessa lateral, fiz os meus 3 leques, encontrei aqui as 3 correntes iniciais da volta. Aqui eu fecho com um ponto baixíssimo na minha terceira corrente, encerro aqui essa primeira volta do nosso bico. E vamos conferir aqui, olha, desse lado, na parte mais oval aqui, eu também fiquei com o total de leques entre as minhas marquinhas aqui dos dois lados, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 leques. Então, tenho 10 leques marcados desse lado aqui na parte mais oval e 10 leques do lado de lá também. Bem, então, é isso. Agora, vamos começar aqui a nossa segunda volta do bico. Para começar a segunda volta do bico, eu vou fazer um ponto alto em alto relevo sobre essas 3 correntes aqui de base. Então, para começar um ponto em relevo, nessa situação que nós estamos aqui, nós fazemos assim, ó. Venho com a agulha aqui por detrás das 3 correntes, saio aqui, ó, na frente desse leque aqui, com a minha agulha. Pego a linha, puxo pra cá, trago aqui pra frente. Laço de novo e atravesso essa laçada pelas 2 linhas que estavam na minha agulha. Depois, eu subo aqui 2 correntes. Então, aqui eu tenho um ponto alto em alto relevo. Depois de trabalhar essas 2 correntes aqui, que são do ponto alto, eu ainda faço mais uma corrente que é de separação.
Agora, eu venho nas correntes desse leque e dentro delas eu vou trabalhar outro leque igualzinho esses leques de base, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos. Então, essa volta toda será trabalhada com leque dentro de leque, e os leques que nós estamos fazendo aqui na segunda volta são sempre idênticos aos leques de base. Aqui na segunda volta, depois de cada leque, nós sempre vamos fazer uma corrente de separação, vamos laçar, e sobre cada ponto alto sozinho que nós temos de base, nós vamos trabalhar um ponto alto em alto relevo. Então, sempre vou passar a agulha por detrás aqui do ponto alto sozinho, sair aqui na frente, pegar uma linha, passar por detrás do ponto e trazer aqui pra cima. Agora, trabalho aqui o meu ponto alto, passo uma vez, 2 vezes e trabalhei aqui o ponto alto em alto relevo. Depois de cada relevo, nós fazemos sempre uma corrente de espaço e vamos para o próximo leque, trabalhamos aqui outro leque. Então, esse aqui será o padrão dessa segunda volta. A volta inteirinha será trabalhada assim, não vai haver nenhuma diferença, nem aqui na parte oval, nem na parte reta. Inteirinha trabalhada assim como estou mostrando. Depois de cada leque, uma corrente, um relevo no ponto alto sozinho. Depois do relevo, sempre uma corrente, próximo leque, mais um leque aqui. Esse aqui é o padrão dessa volta. Nessa volta aqui não tem aumentos. Então, eu vou trabalhar a minha volta todinha aqui com essa orientação e já venho pra gente continuar. Contornei aqui toda a segunda volta do meu bico. Agora, para fechar aqui, depois de trabalhar essa última corrente, eu venho naquelas correntes iniciais, depois aqui que eu prendi, conto 1, 2, na segunda corrente, eu atravesso aqui a minha agulha e prendo um ponto baixíssimo, e assim completei aqui a segunda volta. Agora, vamos trabalhar a terceira. A terceira volta, ela é idêntica à segunda volta. A terceira volta também não tem aumentos ainda. Então, para começar, eu vou atravessar a minha agulha aqui por detrás desse ponto, buscar aqui uma linha, passar por trás novamente, pegar outra laçada e atravessar por essas 2 linhas que estão aqui na minha agulha. Estou trabalhando um ponto alto em alto relevo. Depois que prendeu aqui, eu faço 2 correntes e aqui completei o ponto alto em alto relevo. Agora, faço mais uma corrente, que é a corrente de separação. E vou trabalhar um leque dentro do leque de base. Depois de trabalhar o leque, eu sempre faço uma corrente e trabalho um alto relevo sobre esse alto relevo aqui de base. Sempre passo aqui por trás, busco a linha e trabalho aqui meu ponto alto. Então, aqui está meu ponto alto em alto relevo. Depois, uma corrente de espaço, próximo leque, outro leque. Só isso daqui para trabalhar a terceira volta inteirinha. Bem, então eu vou contornar aqui toda a minha terceira volta com essa orientação e já vem. Completei a minha terceira volta do bico com o padrão que orientei. Depois de trabalhar aqui minha última corrente, eu prendi um ponto baixíssimo na segunda corrente aqui que eu fiz para iniciar a volta. Agora, vamos trabalhar a quarta volta. A quarta volta também é idêntica à terceira volta. Não tem aumento na quarta volta também. Então, começo aqui atravessando a agulha por detrás aqui desse ponto, busco uma linha. Pego outra laçada e passo pelas 2 linhas que estão aqui na agulha. Subo 2 correntes para completar o ponto alto em relevo, faço mais uma corrente de separação e trabalho um leque dentro desse leque. Depois de trabalhar o leque, é só fazer uma corrente, um alto relevo sobre esse relevo aqui de base. Fez o relevo, uma corrente. Próximo leque, trabalha outro leque aqui. Então, vocês estão vendo que é
igualzinho, a volta de base. Bem, gente, então não tem segredo aqui, a nossa quarta volta, eu vou trabalhar aqui a minha inteirinha com essa orientação e já vem. Completei a quarta volta do bico, fechei com um ponto baixíssimo na segunda corrente que fiz aqui para iniciar essa volta. E agora vamos trabalhar a nossa quinta volta do bico. A quinta volta, ela terá aumento nos 10 leques que nós temos entre as nossas duas marquinhas. Dos dois lados da parte oval, nós vamos fazer os leques com aumento. São 10 leques de cada lado que nós temos aqui entre as nossas marquinhas. Bem, então, vamos trabalhar aqui da seguinte maneira. Começo atravessando a minha agulha por detrás desse ponto alto, busco uma linha, laço novamente, passo pelas duas linhas da agulha, faço mais duas correntes para completar meu primeiro ponto em relevo, agora mais uma corrente de espaço e vamos trabalhar o nosso leque da parte oval. Começo com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, faço uma, duas, 3 correntes. E mais 3 pontos altos para completar o leque. Aqui está o meu leque da quinta volta na parte oval, com 3 correntes de separação. Depois do leque, faço uma corrente, um ponto alto em alto relevo. Mais uma corrente e outro leque, com 3 pontos altos. 3 correntes, mais 3 pontos altos. Então, é só isso que vai mudar aqui nessa volta, que nos leques da parte oval, nós teremos 3 correntes no leque. Então, nós vamos trabalhando com esse padrão até encontrar aqui a nossa marquinha. Depois da marquinha, nós vamos trabalhar os leques igualzinho estávamos fazendo na base, com apenas 2 correntes aqui nos leques. Quando chegarmos na parte oval, do outro lado, nos 10 leques que estão entre as marquinhas, nós vamos trabalhar com 3 correntes, igual mostrei aqui. Então, é só isso para trabalhar a quinta volta. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e já venho. Completei a minha quinta volta do bico com o padrão que eu orientei vocês aqui, dos dois lados na parte onde eu tenho aqueles 10 leques que estão aqui entre as duas marquinhas, eu fiz sempre 3 correntes aqui nos leques. Todo o restante trabalhei igualzinho nós já estávamos fazendo nas voltas anteriores, só com 2 correntes aqui e os pontos altos em alto relevo, separados sempre por uma corrente de cada lado. Bem, e agora vamos trabalhar aqui a nossa sexta volta do bico. Eu começo fazendo um ponto alto em alto relevo. Depois de trabalhar esse ponto alto em alto relevo, faço mais uma corrente de espaço. E agora, vou começar a trabalhar aqui sobre esses primeiros 6 leques, onde eu tenho 3 correntes aqui no meio dos leques. Então, nesses 6 leques, até eu chegar aqui no leque da minha marquinha, eu vou trabalhar 4 pontos altos. Depois de fazer os 4 pontos altos, eu faço 3 correntes, 1, 2, 3, laço, puxo aqui para abrir espaço e trabalho mais 4 pontos altos. Então, aqui, nessa volta, nos 10 leques que nós temos, com 3 correntes aqui entre os leques dos dois lados da parte oval, nós vamos sempre fazer leques com 4 pontos altos, 3 correntes e mais 4 pontos altos. Depois de cada leque, uma corrente, ponto alto em alto relevo, mais uma corrente e outro leque com 4 pontos altos.
Bem, então aqui vou trabalhar com esse padrão, os meus leques até eu encontrar a minha marquinha. Vou fazer o meu e já venho. Bem, então aqui eu vim trabalhando leques com 4 pontos altos e 3 correntes até eu encontrar aqui a marquinha. Agora, eu vou continuar trabalhando toda essa parte reta aqui com o padrão que nós estávamos fazendo nas voltas anteriores, leques com 3 pontos altos. Depois dos 3 pontos altos, 2 correntes apenas e mais 3 pontos altos. E depois de cada leque, uma corrente, um ponto alto em alto relevo. Mais uma corrente, outro leque de 3 pontos altos com 2 correntes no meio. E vamos assim até encontrarmos aqui a nossa próxima marquinha. Depois, nós trabalhamos aqui desse lado 10 leques com os 4 pontos altos e as 3 correntes aqui no meio, igualzinho eu mostrei para vocês aqui no início. Bem, gente, então esse aqui é o padrão da sexta volta. Eu vou completar a minha com essa orientação e já venho. Bem, completei aqui todo o restante da minha sexta volta do bico com o padrão que orientei. Agora vamos trabalhar a volta 7. A sétima volta, ela é idêntica a essa volta aqui que nós acabamos de fazer. Então, eu começo aqui com um ponto alto em alto relevo. Depois do ponto alto, uma corrente de espaço. E os leques aqui na parte oval serão idênticos ao que nós fizemos na base. 4 pontos altos, 3 correntes e mais 4 pontos altos. E depois de cada leque é sempre a corrente, o ponto alto em alto relevo sobre o relevo de base. Depois do ponto alto relevo, uma corrente, outro leque. Então, gente, é só isso aqui, a mesma coisa que nós fizemos na base. Quando completarmos aqui a parte oval, que são os leques com 4 pontos altos, nós voltamos aqui na parte reta a trabalhar os leques com 3 pontos altos e 2 correntes. Então, é só irmos copiando o que fizemos nessa volta de base, é tudo igual. Eu vou completar aqui a minha com essa orientação e já venho. Bem, completei aqui a sétima volta do bico com a orientação que passei para vocês. Agora, vamos trabalhar a nossa oitava volta. Aqui, na oitava volta, eu vou trabalhar assim, no local aqui onde eu fechei com o meu ponto baixíssimo na segunda corrente, eu vou novamente introduzir a agulha aqui no mesmo local, buscar mais uma linha, laçar e trabalhar um ponto baixo. Em seguida, faço uma corrente. Agora, eu vou trabalhar um total de 10 pontos altos aqui sobre esse leque. Então, eu faço da seguinte maneira. Depois da minha corrente, eu venho aqui no leque e conto 1, 2, 3, pulo. No quarto ponto, eu faço 2 pontos altos. Em seguida, faço mais 6 pontos altos usando o intervalo de 3 correntes. Então, olha aqui, nas minhas 3 correntes de base, trabalhei 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos altos. Agora, faço mais 2 pontos altos, pegando nesse próximo ponto alto aqui de base. Então, trabalhando com esse padrão, eu construí aqui um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos altos. Então, estamos trabalhando aqui na parte oval, onde eu tenho aqueles 10 leques que foram marcados, que aqui na base eles estão trabalhados com 4 pontos altos e 3 correntes. Então, dos dois lados da parte oval, onde temos esses leques de 4 pontos altos, nós vamos trabalhar 10 pontos altos, distribuindo sempre da maneira como mostrei sobre esse aqui. Depois dos 10 pontos altos, nós vamos fazer uma corrente, vir sobre esse ponto alto em relevo aqui e trabalhar aqui um ponto baixo. Então, ficou assim. Prendeu aqui o ponto baixo, faz mais uma corrente. E repete sobre esse leque os 10 pontos altos que eu acabei de mostrar aqui.
Então, aqui novamente trabalhei os 10 pontos altos. Agora, faço uma corrente, venho no ponto alto em relevo, faço um ponto baixo, uma corrente, próximo leque. Então, eu vou trabalhar aqui com esse padrão até eu sair aqui da parte oval. E venho mostrando para vocês como fazer lá outra parte. Bem, aqui eu vim trabalhando com o padrão que orientei vocês até encontrar aqui a marquinha e daqui para frente eu tenho leques com 3 pontos altos e 2 correntes. Então, a partir daqui nós vamos trabalhar assim. Continuo fazendo aqui uma corrente depois do ponto baixo e vou trabalhar. Pular aqui 1, 2, no terceiro ponto faço 2 pontos altos. E no intervalo de 2 correntes, eu vou fazer apenas 5 pontos altos. Então, aqui, olha, trabalhei nas correntes aqui, nas 2 correntes de base, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. Agora, faço mais 2 no ponto alto à frente. Então, em todos os leques que nós temos de base, com 3 pontos altos, 2 correntes e mais 3 pontos altos, eu vou fazer um grupo com 9 pontos altos iguais a esse aqui. Então, aqui tem, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos apenas. E aqui tenho 10. Depois dos 9 pontos altos, nós sempre vamos fazer uma corrente, um ponto baixo sobre o ponto alto em relevo, mais uma corrente, vem no próximo leque e repete aqui os 9 pontos altos. Bem, gente, então com esse padrão é trabalhado aqui a nossa 8ª volta do bico. Eu vou completar a minha e já vem. Bem, completei aqui todo o restante da minha volta 8 com o padrão que orientei. Aqui para encerrar eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto baixo que fiz para começar essa volta. Em seguida, dou mais uma laçadinha aqui e vou cortar aqui a minha linha. Bem, então, encerramos aqui mais uma peça. Agora é só pegar uma agulha de tapeceiro e esconder essa ponta de linha aqui por debaixo dos pontos altos e cortar aqui a pontinha onde sair a linha. Bem, então aqui a única coisa que resta é estender bem a nossa peça. Eu começo estendendo aqui pelo corpo do tapete e venho para o bico aqui. Aqui na última volta, a gente apoia a mão aqui no bico do tapete e vai ajeitando aqui, um por um, todo ao redor aqui do nosso tapete, para que fique bem assentadinho e bem bonita a nossa peça. Bom, gente, então é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, por gentileza, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário. E se você quiser mais opções de vídeos, eu estou deixando aqui do lado 2 sugestões para você. É só clicar aqui nessas fotos que você é levado ao passo a passo desses vídeos. Se ainda não for inscrito em nosso canal e quiser se inscrever, é só clicar aqui na nossa foto. Muito obrigada pela sua companhia e até breve com mais uma videoaula.